Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco de ação penal. Galera, ação penal não é tão complicada, né? Às vezes a gente complica, né? Veja como é simples. A gente pegou no bloco passado as condições genéricas da ação. Nesse bloco aqui, a gente vai finalizar, né? A gente vai finalizar aí as condições agora específicas da ação e entrar nas ações em espécie, né? A gente vai estudar aí as espécies de ação pública, condicionada, incondicionada, ação penal privada, né? Para que você gabarite aí em tua prova, beleza? Olha só, as condições específicas da ação, ela é uma condição de procedibilidade. É a condição para que se proceda a ação. Eu vou colocar aqui uma linha do tempo, né? Essa minha linha do tempo aqui, ó. Essa minha linha do tempo eu vou dividir em 3 partes, né? Primeiro, o inquérito policial. Segundo, eu vou colocar aqui AP, a ação penal. E aqui eu vou colocar assim, ó, um M de mudança, né? Mudança, né? Ponto de natureza. Se houver mudança de natureza, vocês vão ver que muda a representação. Galera, a representação, deixa eu colocar aqui do lado, ó. A representação, ela é a minha principal condição específica da ação. A representação, ela é a principal condição específica da ação. Essa representação, quando ela é feita antes de existir o inquérito policial, ela é conhecida por condição de persequibilidade. Tá vendo o que aqui, ó? Persequível, lembra de persecução penal. Ela é persequível se o crime for de ação penal pública incondicionada, é persequível de ofício. Agora, se ela é pública condicionada à representação, eu tenho que ter essa condição específica. Isso aqui eu estou falando persequível lá no inquérito. Agora, dentro da ação penal, que é o nosso tema, a representação, ela é conhecida como condição de procedibilidade. Lembra lá no estudo do inquérito policial, que o inquérito policial ele é dispensável? Vamos lá, o Ministério Público já tem ali todo um dossiê comprovando que há materialidade e autoria de um determinado crime. Tem tudo, né? Tem tudo ali. Tem ali as provas, tem ali perícia, tem depoimento, tudo. Tem necessidade do promotor mandar instaurar um inquérito? Não, ele é dispensável. Mas se o crime for de estelionato, vai faltar o quê? A representação. Então o Ministério Público vai intimar o ofendido, intimar a vítima para que ela possa representar. A representação aqui é uma condição de procedibilidade. Não tem como a ação continuar se não houver uma representação. Agora, aqui, representou, né? Tá aqui o processo rolando, ó. Palco menos no centro aqui, o processo está rolando. Aí o que acontece? Vem uma nova lei e muda a natureza jurídica daquele crime, como aconteceu no estelionato. Estelionato era de natureza pública incondicionada, ou melhor, isso, natureza pública incondicionada, passou a ser agora de natureza pública condicionada. O que é que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, a representação vai ser uma condição de prosseguibilidade. Para que a ação prossiga, tem que ter a representação. Perceba, a representação, em momentos diferentes, possui natureza jurídica diferente. Condições da ação. A representação é uma condição específica, é a chamada condição de procedibilidade ou condição de prosseguibilidade. Aí vai depender do momento, né? Do momento em que ela se encontra. Galera, essa questão aqui, ó, caiu na prova de técnico judiciário lá do Acre, ano de 2024. É a condição específica da ação, ou melhor, é condição específica para a propositura da ação penal. Pediu condição específica, elimina legitimidade, elimina interesse de agir e elimina justa causa. Sobrou o quê? A representação. Representação é uma condição específica da ação, beleza? Vamos seguindo. Agora a gente entra no estudo da classificação das ações penais condenatórias. A gente vai ver aqui, ó, as espécies de ação penal, né? As espécies de ações penais. Primeiro, ação penal pública. Essa aqui, ó, ação penal pública, a mais famosa, né? O titular da ação penal pública vai ser o Ministério Público. Está lá no artigo 129 da Constituição Federal. Fala que a ação penal pública será promovida
privativamente pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele vai agir de ofício quando o delito for de ação penal pública e ele é o órgão oficial para entrar com ação penal pública, beleza? A ação penal privada subsidiária da pública admite-se em caso de inércia do órgão ministerial. Se o Ministério Público ele não entra com ação quando deveria, vai gerar para o particular, para o ofendido ou seus representantes legais, a chamada ação penal privada subsidiária de uma ação penal pública. Galera, de um lado eu tenho uma ação penal pública, ela pode ser incondicionada, as espécies de ação penal pública incondicionada. Quando é incondicionada? Quando não depende da vontade da vítima ou de seu representante legal. Quando ela é incondicionada, o Código Penal não vai dizer nada. Por exemplo, homicídio tem lá. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Não fala mais nada. Agora, já no estelionato, quando você vai olhar o parágrafo 5º do artigo 171, perceba que tem bem assim, se procede mediante representação. Ali está informando que aquela ação é pública, porém condicionada à representação. Nas ações penais privadas, se você pegar o artigo 140 do Código Penal, onde trata ali dos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, perceba que lá no parágrafo 2º ou 3º, salvo engano, tem bem assim, esta ação se procede mediante queixa. Ou seja, quando o Código Penal, ele informa, aponta, dizendo que só se procede mediante queixa, tá? Induzindo a ação penal privada, ou a representação, está induzindo a ação penal pública condicionada. O código ele fala quando a ação é condicionada ou quando ela é privada. Agora, quando ele não fala nada, roubo, não fala nada. Furto, não fala nada. Homicídio, não fala nada. Extorsão, sequestro, né? Não fala nada. Porque são crimes que se punem mediante ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, ela não depende da vontade da vítima, nem do seu representante. Agora, a condicionada precisa de representação, beleza? Tem que ser a representação ou a requisição do ministro da Justiça quando o crime for contra a honra do presidente da República. Galera, crime de estelionato é um exemplo de crime que precisa da representação e crime contra a honra do presidente ou de chefe do governo estrangeiro são exemplos de crimes que precisam da requisição do ministro da Justiça. Beleza? Eu tenho também a ação penal privada. Eu coloquei aqui, iniciativa privada, justamente porque a iniciativa é privada, mas o direito de punir é público. O ius puniendi pertence ainda ao Estado. O interesse de punir é do Estado. Embora a legitimidade, a iniciativa, seja do particular. A ação, ela é de iniciativa privada. Na ação penal de iniciativa privada, o Estado, ele transfere ao ofendido ou ao seu representante legal a legitimidade ativa, tá bom? Para você poder ingressar em juízo. A peça acusatória muda, não é mais denúncia. Aqui é chamada queixa-crime. A ação penal de iniciativa privada se subdivide em ação penal exclusivamente privada, em ação penal privada personalíssima ou em ação penal privada subsidiária de uma ação penal pública, beleza? Bora organizar daqui a pouquinho, vocês vão ver como é que vai ficar. Ação penal privada personalíssima, essa daqui, essa ação penal privada personalíssima, né, em caso de morte do ofendido, vai gerar a extinção da punibilidade. Ela é personalíssima, somente o ofendido pode ingressar em juízo. Ação privada personalíssima só pode ser ajuizada pelo ofendido, tá bom? Lógico, tem que ter advogado, mas só o ofendido é quem vai poder entrar com a ação. Ela não admite a sucessão processual. Galera, o direito de entrar com a ação não vai para o chamado CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vai ser extinta a punibilidade em caso de morte da vítima, beleza? Exemplo, né, o principal exemplo desse crime aí de natureza privada, personalíssima, é o crime de induzimento a erro essencial e a ocultação de impedimento. É o único crime de ação penal privada personalíssima, porque a ação depende de queixa, né, do contraente que foi enganado. Lá no artigo 236 do Código Penal fala: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja
casamento anterior, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, o parágrafo único fala o quê? A ação penal, né, depende de queixa. Está dizendo que a ação penal é de natureza privada, beleza? Então, o Código Penal ele direciona se ela é pública, se é privada ou pública condicionada. Ação penal exclusivamente privada é outra espécie de ação penal privada, né? Só que de forma exclusiva. Na ação penal exclusivamente privada existe a chamada sucessão processual. Aqui no caso de morte do ofendido ou caso de desaparecimento, vai gerar a chamada sucessão processual. O direito de queixa vai passar ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente ou ao irmão. Nessa ordem aqui, gente, nessa ordem sucessória. Primeiro cônjuge, depois ascendente, depois descendente, depois irmão. Já a ação penal privada, que é subsidiária de uma ação penal pública, primeiro, o requisito principal é a inércia do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem prazo para oferecer a denúncia. Vamos lá. Crime de homicídio. Prazo, tem lá o prazo, 5 dias preso ou 15 dias solto. O Ministério Público, ele dorme nos autos. Ao invés dele oferecer a denúncia, o Ministério Público, o promotor está dormindo. Dormiu ali em cima dos autos e não ofereceu. Passou mais de 15 dias e não foi oferecida a denúncia. Esse direito vai gerar para o representante legal dos crimes de homicídio. Quem vai poder entrar com a ação? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso de tentativa de homicídio, o ofendido vai poder entrar com a ação. Vai ser chamada ação penal privada, que foi subsidiária de uma ação penal pública. Agora, o requisito principal é a inércia do Ministério Público. Vocês vão ver que se o Ministério Público ele pede arquivamento do inquérito, ele está agindo, ele não está sendo inerte, tá bom? Então, a inércia é quando ele não faz nada. Quando ele pede o arquivamento, ele está fazendo algo. Então, não pode ser ação penal privada subsidiária da pública em caso de arquivamento. Beleza? Olha só, bora avançar. Deixa eu organizar aqui para você ver de um quadro geral, viu? Para você visualizar de um quadro geral. A ação penal, ela pode ser pública, temos a ação penal pública, ou a ação penal privada. A ação penal pública divide em ação penal pública incondicionada ou na ação penal pública condicionada. A ação penal privada, ela divide em 3. Tem a personalíssima, você já viu, né? Em caso de morte do ofendido, vai gerar extinção da punibilidade. Tem a ação penal privada exclusiva, ação penal privada exclusivamente privada. E temos a chamada ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Aqui, em caso de inércia do Ministério Público, o direito de ação vai passar para o ofendido ou seu representante legal. Galera, na ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. A peça inicial que o Ministério Público vai ingressar é chamada denúncia. Ele entra por meio da denúncia. Então, quando você fala assim, eu vou lá na delegacia denunciar, não, quem denuncia é o Ministério Público. Você vai fazer uma notícia crimes. Professor, não é queixa, não. Não, queixa pertence à ação penal privada. O titular da ação penal privada é o ofendido. O ofendido é o titular da ação penal privada e a petição inicial, que o ofendido vai poder entrar em juízo, é chamada de queixa-crime. Beleza? A queixa-crime é a ação penal, pertence à ação penal privada. Beleza? Galera, isso aqui você resolve milhares de questões, viu? Muitas questões que cobram só esse conceito aqui, ó, que a gente viu. Né? Essa parte aqui, ó, ação penal pública, condicionada e incondicionada. Quando é privada, quais são os modelos e quem é o titular da ação, ofendido ou o Ministério Público, e a peça inicial, pode ser a denúncia ou o direito de queixa. A condicionada, ela é condicionada à representação, pode ser condicionada à representação ou à requisição, né? Requisição do ministro da Justiça, beleza? Essa representação aqui é uma representação feita por quem sofreu as ações
e essa ação tem que ser de natureza pública condicionada. Essa representação aqui deve ser feita no prazo de 6 meses. Passou 6 meses, não foi feito nada, vai gerar a chamada decadência. Vai gerar, né, a chamada decadência, beleza? Já que não, ó, na ação penal privada, subsidiária de uma ação penal pública, passou 6 meses, nada foi feito, a ação volta a pertencer ao Ministério Público. A legitimidade para ingressar em juízo volta para o Ministério Público, beleza? Então pega essa dica aí. Galera, princípios da ação penal, e aqui eu trouxe já em tabela, né? Trouxe aqui os princípios que são comuns, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Olha só, na ação penal pública e na ação penal privada, tem princípios que são comuns. Por exemplo, esse aqui, ó, olha que nome estranho, no procedate e o dex officio. Isso aqui significa que o juiz ele vai ser inerte. Ele não vai fazer nada se não for provocado. Tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Se o juiz não for provocado, ele não vai fazer nada. Ele só age quando provocado. Ne bis idem. Galera, esses termos aqui em latim eu trago porque são termos já conhecidos no latim, viu? Não estou aqui querendo inventar nada, longe disso. Eu não invento nada. Mas se vai cair assim na tua prova, é importante que você veja dessa maneira. Se eu traduzir aqui para o português, não vai cair em prova de forma traduzida. Aí você vai errar a questão. Então memoriza assim, ó, em latim. Ne bis idem. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo crime, né? Pena, ela é única. Se for punido 2 vezes, é bis idem. Não pode. É proibido no direito. Princípio da intranscendência. Não posso passar pena, né, à pessoa do condenado. No direito privado, lá no direito civil, pode até a herança. A gente vai ver que se uma pessoa ele deixou dívidas, morreu e deixou dívidas, né, até o limite da herança, né, pode ser descontado para pagar as dívidas. Agora, tem como eu querer punir a pessoa morre, eu vou lá e aplico a pena, a prisão para o filho? Não. Aqui é o princípio da intranscendência. A pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Esses princípios eles são comuns tanto na ação penal privada quanto nas ações penais públicas. Mas veremos aqui que existem alguns que são diferentes. São princípios que são específicos para cada tipo de ação. Por exemplo, na ação penal pública temos o princípio da obrigatoriedade. Galera, o Ministério Público ele não escolhe se ele vai denunciar ou não. É o princípio da obrigatoriedade, a legalidade processual. Já na ação penal privada, prevalece o princípio da oportunidade ou conveniência. Lembra, você dispõe da ação. O particular, ele dispõe da ação. Então, ele escolhe se ele quer ingressar com a queixa-crime ou se ele vai renunciar. Imagine aí 2 amigos, há uma discussão, um ofende a honra do outro. São amigos de infância, mas o cara está ofendido. Vou entrar com queixa-crime. Chega lá, perante o juiz, né? Já está pronto a queixa-crime na mão do advogado. Ele, rapaz, sabe de uma, foi no calor da emoção, não quero não, eu vou renunciar. Informa aí ao juiz que eu não quero mais entrar com essa ação não. Eu estou renunciando. Ou ao invés de eu, né, ao invés que sofreu ali o crime contra a honra, ao invés dele se manifestar ali por meio da renúncia, ele fica parado sem fazer nada. E ali vai gerar a chamada decadência. A decadência e a renúncia fazem parte aqui, ó, do juízo de oportunidade ou conveniência. Galera, na ação penal pública prevalece o princípio da indisponibilidade. A mesma coisa do inquérito. A mesma coisa. Assim como o delegado não pode arquivar o inquérito, o Ministério Público não pode desistir da ação. Não tem como o Ministério Público entrar com uma ação, depois ele se arrepender. Me arrependi, eu vou agora desistir, vou deixar essa ação para lá. Não. Na ação penal pública prevalece o princípio da indisponibilidade. Nada impede que, ao final do processo, o Ministério Público ele opine pela absolvição. Ele pode optar pela absolvição. Vamos lá, ele começou a denunciar uma pessoa por tráfico de drogas. Ele tinha materialidade e autoria. Só que durante o processo, né, durante ali a produção das provas, o Ministério Público não ficou convencido de que, de fato,
houve materialidade e autoria, né? Então, o que é que ele vai acontecer? Ele pode desistir daquela ação? Não, mas nada impede que no final da ação ele peça a absolvição. Agora, se a ação é privada, ação privada prevalece o princípio da disponibilidade. Você particular, você dispõe da ação. Quando você dispõe da ação, você faz o que você quiser com essa ação. Então você pode, mesmo que você já tenha ingressado em juízo com uma queixa-crime, você tem a opção de perdoar o ofendido. Você pode, perdoar o ofendido, é o chamado perdão do ofendido. Lembrando que o perdão feito a um se estende a todos os demais, ou não fazer nada e deixar acontecer a chamada perempção. A perempção, quando você deixa de movimentar o processo. Galera, na ação penal pública prevalece a divisibilidade. Se o MP tem informações de um réu e do outro ele não tem informações, ele vai dividir a ação. Ele vai entrar contra o que ele tem informações. Ele tem ali a justa causa contra um. O outro, ele não sabe. O outro não aparece nas imagens da câmara de segurança, não aparece nada ali dele. Então ele entra com um. Agora, se surgirem novas informações, surgirem novas provas que o outro também participou, aí ele pode entrar contra o outro. Ele pode dividir, né, a ação. Já na ação penal privada, prevalece o princípio da indivisibilidade. Aqui, se eu for entrar com ação contra um, eu tenho que entrar contra todos. Ação penal privada, crime contra a honra. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. João, né, e Pedro, João e Pedro, ofenderam a honra de Maria. Os dois ofenderam a honra de Maria. Tem como Maria perdoar João e entrar com ação somente contra Pedro? Não. Se ela perdoar João, automaticamente estará perdoando Pedro. Agora, o perdão só vai ter efeito aquele que aceitar. Se João aceitou o perdão e Pedro não, para Pedro a ação vai continuar existindo. Porque, de repente, ele quer provar, né, a sua inocência. Ele não quer ser perdoado. Ele quer provar a sua inocência. Ou porque ele tem problemas psicológicos. Ele quer ser, no final, ele quer ser punido. Não sei, cada um aí tem sua mania. O que acontece? O perdão contra um se estende a todos. A renúncia contra um também se estende a todos. A renúncia, ela é unilateral. Se Maria renunciou o direito de queixa para João e vai automaticamente se estender a Pedro, eu não preciso que eles aceitem. A renúncia, ela é unilateral. O perdão é bilateral. Tem que ter a aceitação. Se não a aceitou, não vai poder ser extinta a punibilidade. Apenas para aqueles que aceitaram. Beleza? Então, prevalece o princípio da invisibilidade. Se eu vou oferecer queixa-crime contra um, eu tenho que oferecer também contra todos. O perdão contra um, também contra todos. Prevalece o princípio da indivisibilidade. Galera, olha só. Aqui são exceções ao princípio da obrigatoriedade. Por exemplo, a transação penal. É um acordo feito aí, com o Ministério Público. Né? Ele já encontra uma pena. A pessoa concorda em ser submetido. Geralmente é uma restrição. Né, ela não é privativa de direito, ela vai ser uma pena restritiva de direitos e não privativa de liberdade, né? Pode ser restritiva de direitos ou multa. Então, a transação penal não existe ação penal, né? A pessoa concorda ali em ser submetida a uma pena mais simples, em troca ela não é punida com a privação da liberdade. Acordo de leniência, né? Acordo de leniência ou, né, delação premiada, colaboração premiada na OCRIM e o acordo de não persecução penal são exemplos de exceções a princípio da obrigatoriedade. Representação do ofendido, né? A representação do ofendido, a gente já viu, é uma condição de procedibilidade, mas também pode ser uma condição de prosseguibilidade, beleza? A gente acabou antecipando esse tema, não tem problema. Galera, a retratação da representação. Olha só, crime de ameaça condicionado à representação. O que aconteceu? Né? João sofreu, né, um crime uma ameaça por parte de Pedro. João sofreu uma ameaça por parte de Pedro. João foi lá e representou. Olha só, João representou. Então, houve a representação. Agora sim, né? Houve a representação,
o Ministério Público pode entrar com ação. Só estava aguardando a representação. Só que essa representação, ela pode ser retratada. O que é representar? É desejar que o autor do crime seja punido. E o que é retratar-se? É você voltar atrás. Eu representei. Eu posso voltar atrás? Sim, se não houver o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia, a pessoa pode se retratar. Pode representar novamente? Pode. Pode ficar indo e voltando? Sim. Agora, se houver o oferecimento da denúncia, já era. Ou existe a extinção da punibilidade, já era. Não cabe mais a retratação. Agora, se o crime for, nos crimes da Lei Maria da Penha, aí a retratação ela é feita até a representação. Ou melhor, ela é feita até o recebimento da denúncia, tá vendo? Recebimento da denúncia. São momentos diferentes. Aqui, normalmente, no CPP, você só pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Agora, se o crime for na Lei Maria da Penha, a retratação é feita até o recebimento. Vai existir ali uma audiência, para saber se realmente aquela pessoa, no caso a mulher, ela deseja mesmo voltar atrás, se ela não está sendo ameaçada, beleza? Então, momentos diferentes. Galera, a eficácia da representação, a representação, a gente viu que é uma condição de procedibilidade, é uma condição para que haja realmente aí a ação ou para que a ação se prossiga. Causa extintiva da punibilidade relativas à ação penal privada. Olha só, causa que vai extinguir a punibilidade, Causa extintiva da punibilidade nas ações penais privadas. Primeiro, decadência. A decadência é o direito de ação. Deixou de, não representou ou não ofereceu a queixa-crime dentro de 6 meses. A partir do momento em que você descobre quem é o autor do crime, vai acontecer a chamada decadência. Decadência. Tem outra, tem chamada renúncia ao direito de queixa. A renúncia, ela pode ser expressa, você diretamente vai lá no juiz e informa ao juiz que você não deseja entrar com ação, queixa-crime, ou ela pode ser uma renúncia tácita. A pessoa que ofendeu a sua honra, você vai lá e convida para ser padrinho de casamento. Galera, a renúncia tácita tem muito a ver com a incompatibilidade, Aqui você está sendo incoerente. Como é que a pessoa que ofendeu a sua honra e você chama para ser padrinho de casamento, como é que você quer entrar com a ação com essa pessoa? É incompatível, meio sem lógica. Então, a renúncia tácita é aceita, assim como a renúncia expressa. Lembra que a renúncia ela é ato unilateral, então independe da vontade, da aceitação, do ofendido. Basta que a vítima, ou melhor, do autor, Então não precisa que os autores do crime aceitem, basta que a vítima renuncie, já estará extinta a punibilidade, beleza? Temos também o perdão do ofendido. Já o perdão do ofendido é um ato bilateral. Aqui eu preciso que as partes aceitem o perdão. Então, se eu ofereço o perdão, oferecendo contra um, se estende a todos os demais, só um aceita, o perdão só vai ter efeito para o que aceitou. Para os demais, vai continuar rolando o processo, beleza? Aqui é o efeito bilateral do perdão do ofendido. Perempção, quando você deixa de movimentar o processo, Você deixa de movimentar o processo. Galera, o Código de Processo Penal fala que é 30 dias. Quando for em caso de sucessão processual, do CAD, Do CAD, vai ser 60 dias. Ou lá nas alegações finais, você deixa de pedir a condenação. Também vai gerar aí a chamada extinção da punibilidade pela perempção. A perempção deriva do princípio da disponibilidade. Lembra, o ofendido, ele dispõe da ação. Portanto, ele pode prosseguir com a ação ou desistir da ação, beleza? Então, leitura aí obrigatória para vocês, o artigo 60, que trata da perempção, beleza? Ação penal subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública. Galera, a principal, o principal aqui, o requisito é a inércia do Ministério Público, beleza? Se o MP pede arquivamento, não teremos, aí inércia, ele atuou. Ação penal privada subsidiária da pública, em caso de inércia do MP, vai surgir o direito de ingresso na ação
agora por meio do particular ou seu representante legal. Cabimento, né? A partir do momento em que o Ministério Público não ingressa, prazo de decadência 6 meses, mas é chamada decadência imprópria. A ação volta a ser do MP, beleza? O MP ele passa a ser o titular da ação novamente. Galera, olha só a questãozinha cobrada aqui em 2024, Banca e Decam, concurso da Polícia Penal. Em determinado crime de ação penal pública, esta não foi intentada no prazo legal pelo Ministério Público, o que acabou gerando enorme repercussão social pela sensação de impunidade. O MP não fez nada quando deveria fazer. Nesse caso, é correto afirmar que é possível o uso da ação penal privada para suprir a inércia do Ministério Público? Será que é isso aqui? Bora ver as outras. Se o MP não intentou com a ação, significa que não houve nenhum crime? Não, galera, houve crime. O Ministério Público, ele faltou com o seu dever, né? O cidadão pode propor ação popular? Não, aqui, ó, direito constitucional, tem nada a ver. O cidadão pode propor ação popular? Não, gente, que ação popular? Cabe habeas corpus contra a omissão do Ministério Público? Não, aqui é um remédio também constitucional. Gabarito, portanto, letra A. É possível entrar com ação penal privada, é a chamada ação penal privada subsidiária de uma ação penal pública por conta da inércia do MP. Gabarito, portanto, letra A. Rapidinho essa questão aqui para encerrar. Matheus, membro do MP do Estado Alfa, foi convidado para palestrar em um evento de recepção aos novos estagiários da instituição, ocasião em que trouxe à baila temas afetos à ação penal. Nesse cenário, considerando as disposições CPP, é correto afirmar que, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará aos parentes em linha reta ou colateral até o 4º grau, inclusive englobando cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tio. Não, gente, aqui ó, já exagerou, apenas até o irmão, beleza? É o famoso CAD. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por queixa-crime? Não, lembra do nosso esquema? Ação pública é denúncia e não queixa. Qualquer do povo poderá provocar a iniciativa do MP, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo e os lugares dos elementos de convicção. Essa aqui é boa, segura aí. Letra D. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, o Estado e o município, a ação será pública condicionada? Não. Galera, contra patrimônio, interesse da União, aqui ela é incondicionada. A representação será irretratável depois de formalizada por escrito? Não. Segundo o CPP, depois do oferecimento da denúncia, depois do oferecimento, não cabe mais a retratação, beleza? Sobrou o quê? Sobrou aí a letra C, é o nosso gabarito. Qualquer pessoa do povo que tiver ali ó, informações sobre um crime de natureza pública pode, né, informar aí ao Ministério Público, né, ao Ministério Público sobre aquele determinado crime, beleza? Então, gabarito, portanto, letra C. Galera, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de ação penal. Sucesso a todos, boa prova, tamo junto.